pessoal, aqui Renan Barros e a gente vai estar empregando conhecimento a partir de agora. Nesse vídeo a gente vai estar falando aí sobre o inversor da NG-U6, aí como ele é reconhecido aí no esquema elétrico, tá certo? Então, para você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa like aí. Para você que já está inscrito aí, deixa seus comentários aí, perguntas aí, ajuda muito a gente aqui no canal, tá certo? Tá produzindo mais conteúdos. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo aí, tá certo? Bom, no vídeo aqui a gente vai estar falando sobre esse carinha aí, nosso inversor aí, tá certo? Ele que é responsável aí por tocar aí os motores, tanto da parte de tração quanto da parte hidráulica, tá certo? Então, a parte de potência dele vai ser dividida em duas partes aí, tá certo? Então, a primeira parte aqui, como que a gente vai estar vendo aqui esse inversor? A parte de cima e a parte de baixo. A gente vai dividir ele. A parte de baixo vai ser a parte de potência e a parte de cima vai ser a parte de comando, tá certo? Primeiro aqui na parte de potência, a gente, como eu falei, a gente também vai dividir em duas partes. Então vamos falar aqui já mostrando os terminais, o que cada um é aqui. Primeiro a gente vai ver aqui os dois terminais diretos da bateria aqui que alimentam o nosso inversor, que é o B+, e o B-, tá certo? Então esses dois terminais aqui é onde chega a alimentação da nossa bateria, tá certo? Dando continuidade aí da esquerda para a direita, a gente vai ter o terminal U1, depois o terminal V1 e depois o terminal W1, tá certo? O VW, a sequência das três fases aí que alimentam aí o nosso sistema de tração, tá certo? E dando continuidade, agora a gente vai ter o U2, o V2 e o W2, tá certo? Que é aí a nossa sequência de alimentação da parte hidráulica, tá certo? Também aqui agora a gente falando da parte de cima do nosso inversor, a gente vai chamar ela de parte de comando. Então a parte de baixo é potência, a parte de cima comando, tá certo? Aqui ao lado esquerdo a gente vai ter aqui o nosso conector, que eles falam lá, nosso professor falava lá, conector Saab, de 29 terminais, tá certo? Então é através desse conector que a gente vai ter os nossos sinais in-out, sinais de entrada e sinais de saída aí, a parte de comando aí do nosso inversor, tá certo? Então, o nosso U6, primeiramente aí para ele estar ligando, ele vai estar precisando de um sinal que vem da nossa RCU, tá certo? Então a gente ligando a nossa RCU, ela vai estar enviando lá no nosso comando, no X1, terminal 3, a alimentação, tá certo? Onde a gente vai estar ligando aí o nosso inversor, tá certo? O que acontece também? Nosso inversor, quando a nossa máquina está desligada, ele não fica carregado. Isso vai ser uma segurança que ele tem aí, tá certo? E como que ele faz para descarregar? Ele utiliza o rolamento da bomba para poder estar descarregando, tá certo? E quando a gente ligar esse inversor, ele vai fazer uma pré-carga de um circuito próprio no nosso banco de capacitores. E aí vai ser acionada a nossa contatora para a gente poder ter alimentação de 48 volts nele. Então, resumindo, se a gente for lá no nosso B+, e B- com a máquina desligada, a gente vai ter em torno de 10 volts. Porque o nosso banco de capacitores está descarregado, a nossa contactora está aberta, tá certo? Quando a gente ligar o nosso inversor, o que ele vai fazer? No circuito próprio, ele vai fazer uma pré-carga no banco de capacitores. Quando chegar próximo a 48 volts, ele vai armar a nossa contatora e a nossa contatora vai estar mandando os 48 volts ali na nossa parte de potência. Então se a gente for lá e medir, agora a gente não vai ter mais 10 volts, vai ter que ter 48 volts, tá certo? Então ele tem esse circuito, essa segurança para ele não ficar constantemente carregado, tá certo? Então, para a gente realizar esse teste prático aí, é bem simples, bem fácil e bem rápido, tá certo? Ponta de prova preta, você vai colocar lá no B- e ponta de prova vermelha, você vai colocar lá no B+, tá certo? E aí você vai ver ali uma escala ali, na escala de diodo, você vai ver ali uma numeração que ela vai estar ali aumentando, tá certo? Então não vou nem especificar muito em detalhes, mas você vai ver que vai estar aumentando, tá certo? Aquela numeração, então você vai ver que os bancos de capacitores estão sendo carregados, tá certo? Então isso é bom. Depois o que você vai fazer? Você vai manter sua ponta de prova preta lá no seu B- e você vai medir lá contra o 1, V1 e W1, tá ok? Então ali que valor que você tem que encontrar? Você vai ter que encontrar um carregamento de banco de capacitores. Então quando você colocar contra eles, você vai ver que vai estar aumentando aquele valor ali de forma gradativa, tá certo? E a mesma coisa você vai fazer no outro circuito do hidráulico, que seria o 2, V2 e W2. Então a gente sabe que esse inversor tem os dois circuitos aí, de tração e hidráulico, na parte de potência. Então você vai medir aí com a ponta de prova preta no B-, os dois circuitos, vai ter que encontrar um valor aí na escala de diodo, que ele vai ter que estar aumentando aí de forma gradativa. Então você sabe que os capacitores estão sendo carregados, tá ok, tá certo? Depois o que você vai fazer? Para confirmar, você vai inverter as pontas de provas, você vai colocar sua ponta de prova preta agora no seu B+, e a ponta vermelha no seu B-. E o que você vai ter que ver agora lá na escala de diodo? Um valor que ele vai estar caindo ali, vai estar diminuindo, tá certo? Então você vai ver que seus capacitores estão
ok, que estão fazendo um descarregamento, eles estão sendo descarregados. E a mesma coisa você vai fazer no outro circuito hidráulico. Mantém a ponta de prova preta lá no seu B+, e mede ali com a sua ponta de prova vermelha em relação ao seu U2, V2 e W2, tá certo? E quais os valores você vai encontrar? Você vai ver ali em torno de 400 a 600 um valor de diodo, tá certo? Ou então você vai ver ali, também você pode encontrar um descarregamento do banco de capacitores. Então você vai ver um valor ali que vai estar caindo. Você pode encontrar as duas medições. Você vai poder analisar ali e dizer que tá ok, tá certo? O que você não pode encontrar de repente é que seu multímetro zere. Se ele zerar, você vai colocar lá na escala de continuidade, tá ok? E você vai medir ali o seu B+, o seu B-, você vai medir a continuidade entre eles, tá ok? E aí se der o apito, é porque essa fase ela vai estar em curto, tá ok? Então assim você vai saber se vai estar ruim aquela fase, se ela está em curto ou não, tá ok? Então como que eu sei se a minha fase está em curto? Eu vou colocar na escala de diodo. Se ele zerar, der um número zero e ficar fixo ali, você vai colocar o multímetro agora na escala de continuidade e vai medir a continuidade em relação ali, por exemplo, o seu B- e o sua fase ali que você tiver ali e detectou algum problema, tá certo? Então dessa forma você consegue fazer uma análise prática aí, rápida e simples, tá ok? E consegue aí realizar um relatório aí detalhado sobre o seu inversor aí para saber se ele tá ok ou não ali, de forma ali em campo bem rápido e bem simples, tá certo? Então espero que ajude aí essa ideia aí que a gente passou, tá ok? Quem quiser, só entrar em contato aí. A gente possui as mentorias aí, sensacionais aí, específicas de cada equipamento. Então é só entrar em contato com a gente. Aquele abraço, aqui Renan Barros. Boa, pessoal!